Agosto Dourado é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. A pediatra do São Lucas Hospital Center, doutora Jéssica Santiago, e a residente, doutora Júlia Hoffmann, destacam os benefícios do aleitamento materno. No segundo bloco, o cardiologista Dr. Anderson Dalazen vai falar sobre os riscos do uso de anabolizantes para a saúde do coração. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá! No mês em que a amamentação ganha destaque com o Agosto Dourado, o São Lucas 24 horas fala sobre a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e também da mãe. Mais do que oferecer nutrientes, o leite materno contribui para a proteção contra doenças e também para o desenvolvimento da criança. Mas para muitas mulheres, amamentar também pode envolver dúvidas, desafios e inseguranças. E para falar sobre esse momento e orientar as famílias, recebemos a pediatra doutora Jéssica Santiago e a residente de pediatria doutora Júlia Hoffmann. Olá, doutora, sejam bem-vindas ao São Lucas 24 horas. Obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre o Agosto Dourado. E eu gostaria que a doutora Jéssica começasse explicando o que é essa campanha e qual é a importância da amamentação para o bebê, doutora. O Agosto Dourado é em comemoração, né, ao aleitamento materno, né, um incentivo ao aleitamento materno, né. E amamentar é muito mais do que nutrir, né, a criança. É oferecer segurança, afeto, né, proteção para esse bebê. A gente reforça a importância do aleitamento materno, porque a gente, além dessa questão do vínculo, né, favorecer o vínculo, o desenvolvimento desse bebê, é o alimento ideal, né, para os primeiros meses de vida. Então, favorece o desenvolvimento, desenvolvimento do sistema neurológico, né, tem todos os nutrientes que o bebê precisa, proteína, gorduras, né, boas, vitaminas, sais minerais, ácidos graxos, que favorece o desenvolvimento nervoso dessa criança, né? Além, né, do vínculo que vai acontecer ali no binômio mãe e bebê, né? Então são inúmeros os benefícios. São inúmeros, né, que a gente vai conversar, inclusive. E a doutora comentou sobre a questão do tempo, dos primeiros meses de vida desse bebê. Doutora, qual que é a recomendação hoje da amamentação com o bebê? Então, a OMS recomenda que seja de forma exclusiva até os 6 meses. Então, não precisa oferecer chazinho, água ou outros tipos de alimentos, porque o leite materno vai ter tudo que a criança precisa. Então, de forma exclusiva até os 6 meses e depois realmente a criança precisa de outros nutrientes, né, que vão iniciar a introdução alimentar, mas daí pode manter, né, a orientação é manter até 2 anos ou mais, até quando o binômio preferir. Então, a amamentação é de escolha da mãe também, esse tempo de duração, né? A recomendação, como a doutora disse, durante esses 6 meses exclusivo, mas depois passa a ser uma escolha entre a mãe e o bebezinho também. E, doutora, falando sobre a questão que muitas vezes as mulheres escutam, existe todo um conceito também atrás disso, né? Um preconceito sobre não ter leite, o leite ser fraco. Como que é essa orientação também? Isso acontece ou não durante a amamentação dessa mulher? É muito importante, a amamentação começa muito antes, né, do ato em si, né, então é importante a mãe em busca de informações, né, profissionais que saibam lidar, né, com esse contexto, e é muito importante a gente frisar de que a mulher precisa confiar no corpo dela e respeitar o tempo, né, que tudo tende a acontecer, a natureza é muito sábia, né, tudo tende a acontecer da forma certa e as dificuldades existem, né, a gente sabe que na teoria tudo é sempre muito perfeito e na prática não é bem assim, né, por isso que é importante buscar ajuda, em busca de informações com quem realmente, né, entende, domina do assunto, para que tudo se desenvolva bem. Né? Entendi. E nos primeiros dias, doutora, esse bebezinho durante a amamentação recebe o colostro. A doutora poderia falar um pouco mais sobre a importância desse leite, o que seria esse primeiro leite? O colostro é riquíssimo em muitos componentes importantes para essa criança. Às vezes as mulheres acham que é porque está sendo pouquinha quantidade, não vai
estar adequado para esse nenê, mas é justamente o contrário. O nenenzinho tem um estômago pequeno nos primeiros dias, então ele precisa de uma quantidade menor. E o colostro vai estar oferecendo muitos fatores imunológicos para esse bebê, porque nos primeiros dias o bebê ainda tem a parte imune mais imatura, né? Ainda está se expondo ao ambiente externo, né? Para ficar mais forte, e isso tudo é muito importante receber o colostro. Até na UTI Neo, eles fazem até a parte de colostroterapia, que é muito legal. Então, a mãe realmente tem que ficar tranquila de que, mesmo que seja pouco volume, está nutrindo a criança, oferecendo tudo que ela precisa, e é maravilhoso. Então, é muito importante, como a doutora disse, seguir o processo de fato Isso, de adaptação durante esse período. E esse processo, como a doutora disse também, muitas vezes não é tão fácil, tão simples como a gente muitas vezes idealiza, né? Que eu acho que essa é a palavra. E essa questão da pega ideal também pode acabar, muitas vezes, sendo complicado e complexo para essa mulher. A doutora poderia falar um pouquinho sobre esses processos também de identificação, de como é que vai ser a melhor forma para ambos, para a mãe e para o bebê, doutora? Existem várias formas da gente avaliar se o bebê está com a pega correta, né, a pega adequada ali. Basicamente, quando a mama começa a ficar muito machucada, é normal ter a sensibilidade no início, mas começa a ter muita escoriação, dor intensa para amamentar, algo precisa ser ajustado, né? Às vezes avaliar se tem um freiozinho lingual, se o bebê faz muito barulhinho na hora de deglutir, é sinal que pode estar engolindo muito ar. Então, sempre ajustar, né? Quando sai do peito, se o mamilo fica muito achatado, é sinal de que ele não está pegando adequadamente, às vezes está pegando só no bico, né, do peito, só no mamilo. E ele tem que abocanhar toda a areola, né? E ficar com a boquinha de peixinho, né? Os lábios bem abertinhos, o nariz livre. A mãe precisa estar numa posição confortável também, né? Então, são vários fatores, detalhes que são tranquilamente ajustáveis, né? Entendi. E falando sobre a frequência das mamadas, doutora, existe uma orientação também sobre isso? A gente tem o termo, né, do livre demanda, mas todos os bebezinhos podem utilizar da livre demanda ou precisa também de uma frequência? Como as orientações sobre isso? O ideal é livre demanda mesmo, porque é difícil a gente colocar num reloginho, ó, tem que ser nessa hora. Às vezes o nenenzinho precisa de um pouco antes, ou até pela parte do vínculo, de se sentir seguro. Então, nem sempre ele vai pedir por mamar só por fome, né? Então, é bem importante deixar na livre demanda. A gente só orienta que nos primeiros dias tente evitar que passe das 3 horas, né? Para realmente, às vezes, a mãe deixar um espaço muito longo, o que prejudica nos primeiros dias. Mas o ideal é ser livre demanda mesmo. A doutora comentou sobre essa questão e chama muita atenção não ser somente por amamentar, por nutrir, esse vínculo também. E acho que isso também é importante a gente reforçar, porque muitas vezes existe o conceito do bebê tá chupetando, né? Tá usando o peito. Mas não, esse vínculo também se fortalece através desse momento, desse aconchego, desse acolhimento, certo, Com doutora? certeza. E falando sobre a questão ainda da formação desse bebezinho, a doutora comentou sobre os benefícios neurológicos e de nutrientes e vitaminas. Existe também a questão da imunidade que esse bebezinho recebe durante esse processo, né, doutora? E esse leite se adapta ao longo dos meses, ao longo do crescimento e desenvolvimento. Doutoras, poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, inclusive tem estudos que falam, né, que se a mãe, o bebê, tem um processo viral ali acontecendo, o aumento de anticorpos ali no leite materno, né, a produção acaba aumentando e isso também acaba sendo ofertado para o bebê, né? Então, até sobre o colostro, a gente fala que é a primeira vacina do bebê, né? Não que as vacinas não precisam ser administradas, mas tem um alto teor, né, de fatores imunológicos, anticorpos, imunoglobulinas, que vão favorecer a saúde, né, desse bebê. Entendi. E quando a gente fala de amamentação, existem ainda muitos mitos, ainda que seja muito debatido, seja muito falado, ainda existem muitos mitos, dúvidas. Quais seriam os principais que as doutoras recebem e percebem das mães que estão nesse processo, durante até mesmo da gestação e depois desse contato da amamentação? A doutora pode começar, a doutora também pode complementar. Tá. Eu acho que o que mais ganha é o leite fraco, né? A tristeza. E a gente sempre reforça, não existe leite fraco, né? É um pouco difícil a gente saber se o bebê está mamando o suficiente ou não, né? Na verdade, para os pais terem essa noção.
mas quanto nós, profissionais da saúde, né, o pediatra, a gente tem alguns parâmetros para avaliar, né? Uhum. O principal ali é o ganho de peso nos primeiros dias de vida, né, que a gente analisa. A questão das evacuações também, não é obrigatório ter as evacuações, mas também é um parâmetro que a gente Entendi. avalia. Uhum. Eu acho que o principal mesmo é essa questão do leite fraco, Uhum. ser pouco leite. Às vezes a mãe tá conseguindo, tá certinha a amamentação, o nenenzinho tá ganhando peso, tá hidratadinho, mas vem alguém de fora, vem falar, ai, por que que você não dá a mamadeira? Por que que você não dá a fórmula? Porque se não Né? dá um chá, uma Aham, água, né? aham. Será que já não tá E na hora de dar uma sopinha, alguma coisa assim? Gente, uhum, até 6 meses, leite materno tem tudo que a criança precisa. Se uhum, ela tá ganhando peso bem, se tá fazendo bem pra mãe, para o nenê, por que mexer nisso, né? O ideal é o uhum, leite materno. Isso é muito importante justamente, né, doutora? É um trabalho constante de reforçar Aham. uhum, constantemente sobre essa questão da exclusividade da amamentação, né? Uhum. Até por conta de risco, de fato, à saúde dessa criança, se for introduzido sem orientação e precocemente, sem a necessidade, de fato, né, doutora? Eu acho que esse uhum. acompanhamento também com o pediatra é constante e até mesmo nesse ponto, a comunicação e a confiança de ambas as partes, de os pais poderem esclarecer e tirar as dúvidas, e não omitir muitas vezes alguma Uhum, informação que é de fato para a com saúde do bebê certeza. durante esse processo, né, Uhum, da puericultura, que seria esse acompanhamento. Doutora, uhum. poderia falar sobre essa questão de conexão também da mãe e orientação durante esse processo, doutora? Sobre ofertar chá, água, né, são calorias vazias, né, acaba prejudicando o ganho de peso do bebê, porque o estômago do bebê é muito pequenininho ali, então você vai preencher, vai ficar saciado por um tempo, sendo que ele poderia ter recebido o leite, né, que tem as calorias que ele precisa para ajudar aí no ganho de peso, principalmente nos primeiros dias de É vida. importante Aham, esclarecer e reforçar que não pode, aham, não pode. aham, não E falando pode. um pouquinho agora durante, esse incentivo também, acontece externo através da campanha, mas eu gostaria que a doutora falasse do ponto de vista da residência também, durante a Uhum. formação como pediatra, como que Uhum. funciona esse acompanhamento também e incentivo da amamentação, doutora? Então, aqui é incrível, porque a gente acompanha desde o primeiro momento. A gente está ali na sala de parto, então quando o neném nasce bem, com boa vitalidade, a gente coloca direto no colo da mãe, para daí já tentar proporcionar o primeiro aleitamento na primeira hora de vida, que vai ajudar muito no decorrer dessa amamentação, na parte do vínculo, né, que traz benefícios incríveis para a mãe e para o bebê nessa primeira hora de vida. Mas então a gente acompanha desde a sala de parto, nos outros dias passando as visitas, né, vendo como que está ali a questão da mamada, se está com dor. A gente tem aqui no nosso hospital a questão do banco de leite, que é muito legal. As técnicas, as enfermeiras, todo mundo ajuda muito nessa questão, a equipe da Fono também. Então, é muito gratificante acompanhar esse processo todo, desde o nascimento até depois a gente orienta, né, que mesmo a mãe, a criança indo de alta ali da maternidade, elas podem continuar acompanhando aqui no banco Bacana. de leite. Aham, é muito importante a Uhum, gente sempre avisar, né, que eles podem continuar esse segmento aqui com o banco de leite sempre que tiver dor, fissura, dificuldade, às vezes corrigir uhum. um pouquinho, né, essa pega, para daí já tentar promover, né, esse aleitamento materno Uhum. o quanto for E só possível. aproveitando o gancho também, eu Uhum. queria aproveitar para enaltecer mesmo, né, o trabalho Elas são das meninas do incríveis. banco de leite, tanto como profissional da saúde como paciente, né? Eu fui paciente do banco de leite, Eu você também também fui. foi paciente. Então, o trabalho delas é impecável, né? Tanto na assistência ali com a mãe, quanto na questão de captação, né, de doação do leite humano. Trabalho de pasteurização, armazenamento, tem muita coisa por trás que a gente não vê, né, não enxerga, né, é o trabalho Exato. invisível, mas a questão da assistência também com as mães ali, para favorecer esse processo de amamentação, tentar deixar esse processo um pouco mais leve, né, Uhum. que para algumas mães realmente pode ser muito difícil no começo. É um acolhimento que transborda Aham, Uhum. visivelmente, né, aham, doutora? Isso é sim, bem sim. bacana. Eu E também tive essa experiência para E outra compartilhar. Aham. coisa que a gente pode falar também é porque se tiver mães assistindo a gente que está amamentando, elas podem se tornar doadoras de leite, que pode Uhum. salvar vidas, que podem realmente ajudar no desenvolvimento de bebezinhos que estão na UTI neonatal, de mães que não estão conseguindo amamentar, que não podem amamentar aqui no hospital. Então, esse leite vai servir como realmente um remédio.
para as crianças que estão internadas aqui, e é muito simples, elas vêm aqui, fazem cadastro, daí até vão buscar o leite na casa, não precisam trazer para cá, só a questão que eles entregam potes para armazenar, Tranquilo. aham, e daí é bem tranquilo e ajuda muito. E é realmente um gesto de doação, de doar Aham. aquilo que e compartilhar. E não vai faltar para o seu bebezinho, né, doutora? Acho que isso é importante, Aham, porque sim. o corpo da gente produz muito mais daquilo que a Aham. gente precisa e com certeza vai auxiliar, como a doutora disse, outros bebezinhos também como um gesto de Uhum. amor, porque a amamentação é muito isso, né, doutoras? Aham. Não é só o nutrir, é de fato uma doação de Com tempo, certeza. de todo o processo mesmo que envolve todo o maternar. Uhum. E eu gostaria que a doutora falasse também que muitas mães, ainda que passem por todo o processo da amamentação, muitas vezes não conseguem progredir e acompanhar. E acho que é importante a gente falar também sobre isso, sobre esse acolhimento durante o processo, porque a maternidade ela tem muitas nuances, ela acontece muitos fatores que muitas vezes não dependem apenas dessa mulher, né, doutora? E esse Sim, acolhimento também é necessário. Com sim. certeza. Cada caso é um caso, né? Hã, como eu falei, a amamentação, na teoria, é muito, mas é difícil. E não só pela questão, não consegui amamentar, não tive produção suficiente, ou outros, né, outras causas externas impediram ali o processo de amamentação. Isso não vai fazer a mãe menos mãe, né? Uma mãe ruim, muito pelo contrário, né? A gente sempre analisa cada caso, né? E às vezes a amamentação não é possível, né? De conseguir, de acontecer, né? Então, que essas mães não se sintam, né? Enfim, que não conseguiram cumprir o seu papel, porque não é essa mensagem que a gente quer passar também, Justamente. né? É muito importante acolher independente Aham. dos casos. E esse acolhimento, esse acompanhamento vai muito de multiprofissional, que vocês destacaram durante a nossa conversa. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais também, a doutora Gidia pode comentar. A amamentação, por mais que aconteça entre a mãe e o bebê, ela depende também de segurança, de confiança, de diversos certeza. profissionais que acompanham no hospital e depois também, né, doutora? E eu acho que além dos profissionais, a gente também pode envolver a questão do pai da criança, de dar o auxílio psicológico, o conforto, as pessoas em casa também, para auxiliarem essa mulher até quando ela voltar para o trabalho, para ela conseguir continuar amamentando. Às vezes vai ficar com uma babá, alguém que possa administrar de uma forma correta, né, o leite que às vezes a mãe ordenhou. Então é bem importante ter todo esse apoio em casa e aqui, pensando nos profissionais da área da saúde, a gente uma conversa mútua em relação ao ginecologista, ao pediatra, à equipe do banco de leite, que são técnicas, enfermeiras, tem a fono também que ajuda muito, às vezes a criança precisa de algumas liberações para fazer a deglutição correta, né? Então é muito importante toda essa conversa, esse acompanhamento mútuo mesmo, né, de profissionais e de familiares. É uma rede de apoio, de fato, para Com essa mulher certeza. ter essa amamentação. E falando um pouquinho, doutora, sobre a questão de voltar a trabalhar, que eu acho que essa é uma dúvida muito comum também das mulheres, até por conta da nossa sociedade, de como a gente lida com a amamentação também. É um direito do bebê receber o aleitamento materno, né, doutora? Poderia falar sobre essa relação com o trabalho também da mulher, como ela pode lidar com isso? Por isso que é muito importante a informação, né? Perfeito. Geralmente a mulher, vou voltar a trabalhar, já vou iniciar a fórmula infantil. É uma opção, né? É uma opção prática, né? De que, né, pode acontecer. Mas também tem a opção dessa mulher se programar algumas semanas ou meses antes de retornar ao trabalho, começar a fazer o estoque, né? Do próprio leite, do leite materno, para que seja ofertado depois do retorno do trabalho, né? Pode ser ofertado no copinho, na própria mamadeira, né? A criança maior ali, mais a partir dos 3, 4 meses, a chance de fazer uma confusão de bico, confusão de fluxo diminui bastante, né? Isso é mais evidente ali nos primeiros dias de vida, né? Se já inicia um bico artificial, então isso pode desfavorecer, né, a amamentação no início, mas posteriormente é uma possibilidade viável, né, de acontecer.
A nossa recomendação nacional é de que pode-se estocar o leite materno por até 3 meses, né, no freezer, no congelador, desde que não tenha variação de temperatura ali. Mas existem recomendações internacionais, como uma recomendação americana que fala que pode ficar ali armazenado por até 6 meses, né? Então, é possível, né, de acontecer. E, obviamente, quando a mãe retorna para casa, né, ofertar o seio para o bebê. É muito importante Aham. também. E, doutora, falando sobre a questão, a doutora falou sobre a questão da rede de apoio, sobre essa questão do trabalho também, então são muitas coisas acontecendo ao desenvolvimento dessa mãe e desse bebezinho também. Uhum. Quando uma dúvida, acho que é muito comum também de acontecer, se, por exemplo, uma mãe amamenta o filho por mais de os 2 anos, ou o tempo que for, e ela tem uma nova gestação, ela pode continuar amamentando o primeiro filho ainda durante a gestação? É necessário interromper a amamentação durante esse processo? E acho que essa é uma dúvida também que pode surgir. A doutora Júlia pode falar com a Então, gente. ela pode continuar amamentando. Eu já vi casos de que o nenê sentiu diferença no gosto do Uhum. leite e por conta disso, às vezes, teve ali a interrupção. Mas não tem nenhuma contraindicação dela seguir com a amamentação. Então, É a amamentação tandem, né, que a É. gente chama, que ocorre simultaneamente. É possível, mas é muito frequente isso que a Júlia relatou mesmo, de o leite ele vai se adaptar à chegada do novo bebê. Então, às vezes, né, o irmãozinho vai sentir alteração ali de sabor e acaba, né? fazendo esse primeiro Aham. desmame. Isso mostra como o leite é incrível, né? Ele vai se modificando conforme precisa para o nenenzinho, né? É incrível. Que bacana. E, Uhum. doutora, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma orientação, um aconselhamento, não só para as mulheres, mas para a nossa população de fato, e reforçando a campanha do Agosto Dourado, que é extremamente importante. É saúde para os bebezinhos. Então, a doutora Jéssica pode começar e a doutora Júlia também pode complementar. Então, amamentar é muito mais do que alimentar o bebê, né? É oferecer segurança, conforto, proteção, afeto, né? E, sobretudo, um processo de aprendizado, né? Como a gente comentou. Então, para essa mulher que está amamentando ou pretende amamentar, confie, né, no seu corpo, respeite seu tempo e tudo dá certo e flui da melhor forma. Perfeito. Doutora Júlia também. Então, por mais que amamentar seja, né, o aleitamento materno seja algo da mulher, você tem que se lembrar que você não está sozinha, nós estamos aqui para te ajudar, como também é necessário ter essa conversa com as pessoas que convivem com essa mulher, para formas de ajudar essa lactente, né, no momento ali. Então, é bem importante que é uma doação, o aleitamento materno não é fácil. Nos primeiros dias, muitas mães referem dor, fissura, tudo isso acaba que é um peso a mais naquele puerpério, né? Então, lembrando que você não está sozinha, nós estamos aqui para poder te auxiliar. E reforçando o que a doutora Jéssica falou, se por um acaso você não conseguiu ou não vai conseguir amamentar, você não vai se tornar menos mãe por isso, né? Porque é um ato de amor como as outras atos de amor que você faz pro seu nenê, né? O cuidado, né? Então, infelizmente, tem mulheres que não conseguem, mas não é por isso que vai ser menos mãe. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também, exatamente. E também reforçar, como vocês falaram, sobre o posto de coleta de leite humano. Então, as meninas estão sempre à disposição para orientar essas mães, para acolher e direcionar da melhor forma durante todo esse processo também, né, doutoras? Muito obrigada pela participação no Lucas 24 Horas. É sempre um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada. E encerrando nossa conversa sobre o Agosto Dourado, confira agora um vídeo feito pela equipe multidisciplinar do São Lucas Hospital Center sobre o aleitamento materno. Muita gente acredita que a amamentação começa quando o bebê nasce, mas na verdade ela começa muito antes disso. Ela começa no acolhimento, na escuta e na segurança que essa mulher encontra ao chegar ao hospital. Durante o trabalho de parto, seja ele via natural ou cesárea, cada orientação, cada cuidado ajudam essa mãe a viver esse momento com mais confiança. Sempre que possível, o contato pele a pele é realizado logo nos primeiros minutos. Esse contato favorece o vínculo, estimula a amamentação e regula esse bebê que acabou de vir ao mundo.
A primeira mamada não precisa acontecer sozinha. Ela acontece com orientação, com apoio e com profissionais preparados para ajudar em cada detalhe, direta e indiretamente desse momento tão especial. Porque amamentar é um aprendizado, e toda mulher merece ao seu lado uma pessoa para orientar, incentivar e auxiliar. Estamos no agosto dourado. O dourado representa o padrão ouro de qualidade do leite materno. O leite materno é um alimento vivo. A sua composição vai mudando conforme os dias, conforme as mamadas e se adequa a cada etapa de desenvolvimento do seu bebê. Amamentar é um ato de amor, é um vínculo único entre mãe e filho. É importante lembrar que incentivar a amamentação começa aqui no hospital, mas os benefícios de amamentar o teu filho vai perdurar por toda a vida. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o uso de anabolizantes. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. Ganhar massa muscular e acelerar os resultados na academia pode parecer um objetivo inofensivo, mas o uso de anabolizantes sem indicação e acompanhamento médico pode ter consequências graves para o coração. Mas você sabe quais são os sinais de alerta? Para esclarecer essa e outras dúvidas, vamos conversar agora com o cardiologista Dr. Anderson Delazen. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigado. Hoje nós vamos falar então sobre os anabolizantes, esclarecer algumas dúvidas sobre esses termos, o que seria essa reposição hormonal e até a dúvida o que seria uma coisa ou outra. E eu gostaria que o doutor começasse explicando pra gente justamente o que seria esse termo, que é o anabolizante, é um remédio, o que seria ele? O anabolizante, então, são drogas relacionadas à testosterona, que pode ser injetável ou oral, né, ou até mesmo tópica em gel, que tem seu uso medicinal recomendado em algumas situações, mas que tem sido usada de maneira assim, desenfreada por questões estéticas, pelo ganho de massa muscular que ela provoca assim durante o seu uso, né? Entendi. E como que acontece esse ganho de massa muscular, doutor? Como ela atinge, como que ela funciona, então, no organismo? Ela é um hormônio anabólico, que a gente chama, né? E vai ter sua ação através da hipertrofia muscular. Vai levar, são vários estímulos celulares e hormonais, metabólicos, que vão levar por fazer a hipertrofia muscular, claro, desde que haja um estímulo para esse músculo crescer, né? Tem pessoas que querem ficar fortes e usam testosterona e não treinam. Aí não adianta, né? Não vai crescer, né, no caso. Mas quem treina, né? Porque o próprio treinamento, a própria lesão muscular é um gatilho para o músculo hipertrofiar, né? E os anabolizantes, eles aceleram esse processo, tá? De uma forma, muitas vezes, não fisiológica, né? Entendi. E, doutor, nesse caso, ele, como o doutor disse, ele causa essa hipertrofia. Considerando que são músculos, esse é o principal risco para o coração, doutor, quando a gente fala sobre essa questão do anabolizantes, porque tem muita associação e muitas dúvidas sobre a saúde do coração relacionadas a ele. Doutor, pode falar quais serão esses malefícios e um pouquinho mais? É claro que, assim, ó, a hipertrofia que acontece, por exemplo, no bíceps e no peitoral, ela não é proporcionalmente acompanhada pela hipertrofia miocárdica, né? Nós temos, sim, algum grau de hipertrofia relacionada ao uso, mas não é a mesma coisa, por exemplo, da hipertrofia que acontece em outros músculos. Tá? Não é um crescimento desenfreado assim do coração. Mas, quando você usa esses hormônios em doses suprafisiológicas, a testosterona normal no homem, assim, giraria em torno de 600, 700. Quando fica acima desses, ou até 800, acima desses níveis, a chance de desenvolvimento de hipertensão arterial, de queda do colesterol bom, né? Então dislipidemia, e também a hipertrofia provocada pelo exercício
mais pela ação do hormônio e mais pela hipertensão, você tem uma soma de fatores que vão prejudicar a saúde do coração, né? A dislipidemia provocada pelo hormônio mais a hipertensão são fatores de risco clássicos para o desenvolvimento de aterosclerose, que são as placas de gordura no coração. Então, eles provocam essa aterosclerose de uma maneira mais precoce, né, podendo levar a infarto. Além disso, a hipertrofia que surge, ela proporciona um terreno bem fértil assim, para arritmias ventriculares e os casos de morte súbita que a gente vê associado em atletas, fisiculturistas que usam hormônios em doses suprafisiológicas. Entendi. Então é uma associação de fatores, não é uma Exato. única coisa que acontece com esse... É uma associação de fatores que é desencadeada pelo uso do hormônio e que leva em conta também os fatores pré-existentes do paciente ou da pessoa em questão, né? Entendi. E quando a gente fala sobre os anabolizantes, nós estávamos conversando um pouquinho antes da entrevista, é algo que já vem há muitos anos, né, doutor? É algo Sim. de conhecimento há muitos anos e recentemente tem ganhado mais destaque por conta desses desfechos, ou eles já existiam também anteriormente, casos em que existiam essas mortes súbitas também, doutor? Não, isso aí sempre existiu, né? A questão é que isso não era tão divulgado, né? Ou, antigamente, o uso do hormônio para fins estéticos, ele era muito escondido, assim, né? As pessoas não divulgavam esse tipo de coisa. A gente tem fisiculturistas desde as décadas de 60, 70 que usavam, né? Porque para você atingir um nível físico desses atletas fisiculturistas que disputam campeonatos mundiais, não tem como ser só com treino, né? Então tem que ser com estímulo androgênico, né? Com estímulo de testosterona. Geralmente injetável, né? Na maioria das vezes injetável. Com uma frequência de uso diferente da reposição, por exemplo. Tem gente que usa todos os dias, né? E então isso já acontece há muito tempo. A questão é que isso começou a ser muito mais presente na nossa sociedade, porque hoje nós vivemos numa geração que se preocupa muito com a saúde, né? Ou, digamos assim, A estética estética, também. né? Então, tem dados aí mostrando que bares estão fechando, casas noturnas estão fechando, porque as pessoas preferem se exercitar ao invés de frequentar à noite, ou enfim, ficar nas festas. E isso trouxe para nós como se fosse de uma forma normal usar esse tipo de remédio, de drogas, né? Então isso está muito mais presente do que antes e muito mais divulgado. Tanto é que a questão de 1 ou 2 anos atrás, o CFM, ele fez uma nota proibindo a prescrição desses hormônios para fins estéticos, né? Então a gente só pode prescrever hoje, tem um controle para isso, só para pessoas que precisam mesmo e que têm hipogonadismo comprovado, por exemplo. Entendi. E o doutor poderia explicar um pouquinho sobre esses casos, então, sobre as indicações dessa reposição, desse acompanhamento que daí sim é feito com o médico, e esse auxílio e apoio para os pacientes que realmente precisam, doutor? Sim. Assim como... E a mesma, desculpa interromper, é o mesmo princípio, é a mesma testosterona, doutor, ou muda também? Pode ser a mesma, né? Entendi. Mas em geral, assim como a mulher tem a menopausa, o homem tem um processo chamado de andropausa, Certo. né? E ele começa a incidir após os 40 anos, né? Então, o homem após os 40 anos que tenha níveis persistentemente baixos de testosterona, abaixo de 300, em torno de 200, e tenham sintomas compatíveis, como por exemplo, falta de disposição, falta de libido, depressão, insônia, dificuldade em perder peso. Nesses casos, a reposição hormonal ela é benéfica. Nós já temos estudos mostrando que isso até melhora o desfecho cardiovascular, né? Porque o homem nessas condições que eu falei de andropausa, ele é um homem sedentário, um homem que não faz atividade física, um homem que não se preocupa com a sua saúde e acima dos 40 anos a gente sabe que os fatores de risco para a doença coronária aterosclerótica eles aumentam exponencialmente conforme os anos passam, né? Então, nessas situações em que há comprovadamente o hipogonadismo, que a gente fala, o hipogonadismo masculino, né, nesse caso adquirido, a reposição é benéfica. Mas a reposição, por exemplo, ela é feita com uma dose de 200 miligramas de testosterona, deposteron, né, a cada 2 semanas.
né? E não uma ampola por dia, como é habitual do uso para fins estéticos, né? Entendi. Então é um pouquinho diferente É esse. diferente. E tem todo um acompanhamento com os exames e verificando como está essa saúde também desse homem, né, doutor? Não é simplesmente a aplicação sem esse olhar atento também aos detalhes e todo o conjunto, né, de fato, desse paciente. Certo? Você tem que avaliar antes se esse paciente não tem uma doença cardíaca pré-existente, ou se ele tem alguma neoplasia em atividade, algum tumor que depende de androgênios, por exemplo, para se desenvolver, como câncer de próstata. E a gente tem que manter esses níveis em níveis fisiológicos, nós não podemos deixar passar a níveis suprafisiológicos. Então, isso tem que ser monitorado em intervalo de tempo determinado pelo médico que está acompanhando, né? Entendi. Porque o excesso do hormônio, além dos efeitos cardíacos, ele vai trazer outras consequências. Um exemplo disso é o câncer de fígado, que pode surgir em decorrência do uso suprafisiológico do hormônio. E doutor, falando a longo prazo, ou até mesmo em questão de tempo de uso dessa testosterona, desses anabolizantes para fins estéticos, no caso, que são doses além do permitido, como o doutor havia falado. Existe como mensurar os riscos, então, como o doutor disse, a curto, médio e longo prazo, ou até mesmo o paciente parou de usar, essa pessoa parou de usar a testosterona, elimina qualquer risco, digamos assim? Como que funciona essa avaliação, esse cuidado de um paciente que usou doses além do permitido, do recomendado? Um coração que hipertrofiou, ele dificilmente ele volta ao seu estado normal. Então, essa sequela vai ficar, né? Certo. E assim, quanto mais tempo de uso, quanto maior a dose, maiores são os riscos, né? Certo. Mas uma vez que a pessoa parou de usar, né, por exemplo, o risco de câncer hepático, ele diminui, né? Porque você não está mais recebendo aquele estímulo, né? Mas algumas sequelas, digamos assim, algumas consequências, elas podem permanecer. Além do que, quando a gente faz alguma administração exógena de hormônio, nós bloqueamos o nosso eixo hormonal normal, né, que sai lá do sistema nervoso central e vai lá no testículo estimular a produção de hormônio. Esse eixo fica bloqueado, né? E depois demora um tempo para isso voltar ao normal de novo, né? E nesse período o homem ele pode ter disfunção erétil, falta de libido e todas as consequências da baixa hormonal. Até mesmo a questão da infertilidade também, doutor. Até mesmo a questão da infertilidade. E falando sobre a questão, hoje nós tivemos alguns casos recentes de jovens com mortes relacionadas, associadas a esse tipo de anabolizantes, em decorrência a todos esses fatores que o doutor disse, que são associados também não somente aos anabolizantes, mas à insulina e outros hormônios e agentes que eles associam. O doutor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os riscos de estar utilizando muitas coisas e muitas vezes sem saber o que está sendo aplicado também, doutor? Existem, assim, tem aqueles casos em que eu sei que eu estou utilizando, mas eu utilizo em doses não recomendadas, e tem os casos em que realmente eu acho que estou utilizando uma coisa e não é aquilo. Eu vou explicar. Fisiculturistas, normalmente, eles usam vários estímulos anabólicos. Um deles, por exemplo, é o uso de insulina. A insulina é um hormônio anabólico que faz com que o músculo cresça também. Ela leva a glicose para dentro da célula, que é um substrato energético, né, para o desenvolvimento muscular, enfim, para as funções celulares. A insulina ela é terapêutica em pessoas que são diabéticas, né? Mas em pessoas que não são diabéticas, ela pode exercer esse efeito metabólico, mas também vai exercer efeitos colaterais. O paciente pode ter hipoglicemia e as pessoas podem morrer de hipoglicemia. Esse é um ponto. Outro hormônio que eles utilizam é o GH, que é o hormônio do crescimento, né? Que tem a sua utilização terapêutica lá na infância, né, na puberdade, quando as crianças não desenvolvem a estatura prevista ou que seria para atingir, então tem seu uso lá também, porque é um hormônio anabólico. Quando usado na vida adulta, ele vai trazer algumas consequências também, como hipertrofia muscular, hipertrofia ventricular, assim como a testosterona. Entendi. E a testosterona tem vários tipos, assim, inclusive tem uma até que era de uso veterinário, que chama trembolona. Essa é muito potente, tanto no estímulo muscular, também no desenvolvimento de alterações psiquiátricas e também nos efeitos colaterais.
Então, quando você mistura tudo isso, você tem vários estímulos que podem proporcionar efeitos colaterais graves, né? E, no caso, levar a complicações, doenças e também morte súbita. Entendi. E a gente fala hoje sobre essa questão dos atletas, né, doutor, dos fisiculturistas, mas existem também uma população que vem ganhando mais procura por esse tipo de rendimento mesmo estético, e toda essa parte visual, o doutor percebe isso, até mesmo em pacientes, e até a gente poderia falar sobre a questão de comunicar os médicos quando se está fazendo uso desse tipo de medicação, de aplicação, porque isso pode vir a ter alguma interferência nos tratamentos também posteriormente, né, doutor? Uhum. Como hoje é proibido a prescrição para fins estéticos, então esses pacientes eles obtêm essas receitas De maneira ilegal. de maneira ilegal, né? Ou com algum médico que é amigo que compactua com isso, né? Ou ainda existem maneiras de você comprar essas drogas de laboratórios não credenciados, os undergrounds que eles chamam, ou até mesmo no Paraguai, né, que é aqui pertinho. E nesses laboratórios que não têm certificação, não são confiáveis, você não sabe exatamente o que você está usando, né? Existem vários compostos, várias coisas ali dentro daquela formulação e não sabe-se qual o tipo da testosterona e o pessoal usa, tá? É muito comum em quem treina, em quem faz academia, mesmo aquele cara que não é fortão, que não é fisiculturista, está usando, né? Isso hoje está muito, muito disseminado. Então, esse é um outro problema. Nessa situação, eu estou usando algo que eu não estou sabendo o que é e qual a procedência. Então, isso pode ser muito mais danoso do que aquele paciente, aquela pessoa que faz o uso sabendo o que está usando. Porque esses medicamentos anabólicos, né, eles têm um custo elevado, um custo muito elevado. Então, para a pessoa se manter mensalmente, isso aí é um gasto alto, né? Então, Entendi. é bastante custoso. E falando sobre até mesmo sinais de que algo está errado, doutor, para procurar um atendimento caso né, o paciente esteja fazendo a utilização desse tipo de anabolizante e que algo está fora do esperado, quais são os principais sinais de alerta que o corpo está dando de que tem algo fora do comum que precisa procurar um pronto atendimento, uma emergência também, doutor? Olha, o negócio é meio silencioso, assim, né? Então, quando começa a dar problema é porque já tem alguma coisa acontecendo, né? Entendi. Relacionado ao coração, né? O surgimento, por exemplo, de dor no peito ou arritmias, tem que ser investigado, né? Porque a pessoa não tendo nenhuma doença genética ou nenhuma condição predisponente, né, com 22, 23 anos de idade praticando atividade física, não é para ter nenhum problema, né? Teoricamente. Então, tem que acompanhar. Outra questão é a questão hepática, né? A questão do fígado. Então, se tiver alteração nos exames relacionados ao fígado, essa pessoa também tem que procurar atendimento. E, claro, qualquer coisa que surja do padrão. Começou a perder peso, começou a ter febre, começou a sentir algo que não sentia antes, a pressão começou a elevar demais. Isso pode ser sinais de que você está usando doses excessivas de hormônio. O ideal era que a pessoa acompanhasse com o médico, monitorando esses efeitos em médio e longo prazo, né? Mesmo que o médico não prescreva o hormônio. Então, é sempre importante fazer esse check-up e ver que está tudo bem também, né, doutor? Nós estamos falando dessa era da saúde, mas também tem esse outro ponto que a gente precisa ter esse cuidado, a associação da estética com a saúde de fato, né, doutor? Preservar esses cuidados com a... Esse é o ponto em que as coisas passam do limite, né? Então, isso não é mais saudável. Ter um corpo forte e definido não significa ser saudável. Ainda mais se você construiu isso de maneira artificial. Então, não é saudável. Além de que, quando você parar de usar, perde tudo. Tá? Então, será que vale a pena o risco? Nós tivemos um caso recente, que foi bem famoso na mídia, né? Um rapaz jovem, de 22 anos, que teve uma morte súbita. Ele era até patrocinado por uma empresa de suplementos, né? E eu confesso que eu até fiquei espantado com o laudo final da necrópsia, que veio como miocardiopatia hipertrófica. Miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, né? Então, pode ser que ele tivesse isso? Pode ser que ele tivesse isso, né? Muitos atletas têm e morrem em suas atividades porque
desconhecem que tem a doença, muitas pessoas. A miocardiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita em jovens saudáveis abaixo dos 35 anos. Mas ele usava também um monte de coisa, né? Então, ainda mais, se ele tivesse essa condição predisponente, ele jamais poderia ter feito uso de todas essas substâncias. E com certeza, teve um ganho de massa muscular muito rápido. Em 2, 3 anos, o corpo se transformou e cobrou o seu preço. Infelizmente, o desfecho não foi positivo, né, doutor? Não foi positivo. E existem ainda um outro risco que ele acaba sendo meio invisível, mas que eu acho que é importante a gente falar também, sobre a questão justamente do impacto e da influência desse tipo de profissional, muitas vezes para a população. A pessoa olha no celular, né, doutora? Olha aquele profissional, acredita que muitas vezes treinando vai ter o mesmo resultado, e como o doutor disse, não é da mesma forma uma pessoa saudável, uma pessoa que trabalha todos os dias e vai para academia, ter o mesmo resultado desses profissionais de alta performance. Então, acho que é importante falar também sobre essa saúde, muitas vezes, mental, que tem associado durante esse processo, né? Tudo depende do objetivo, né? Se o objetivo é construir um corpo fenomenal e extremamente forte, isso não significa obter saúde, tá? Certo. A questão da saúde que a gente fala é você ir na academia, fazer seus exercícios monitorados, fazer seu treinamento aeróbico, né? Ter uma boa alimentação Uma boa também. alimentação. Está comprovado que a atividade física resistida, né? O erguer peso na academia, quando você faz isso em torno de 90 minutos por semana, isso aumenta muito a sua sobrevida e diminui o risco de infarto, de AVC e de outras doenças, até de câncer, né? Então, isso sim é saúde, isso sim é saúde. Agora, a partir do momento que você começa a usar muitos suplementos para atingir um objetivo que é puramente estético, você deixa a sua saúde de lado. Então, isso não é recomendado. Então, esse fica o nosso alerta também para a população. Exatamente. E, doutor, pensando nos pacientes que necessitam da reposição hormonal, como é feito esse acompanhamento? Qual médico ele deve procurar e buscar para quando surgem esses sintomas que o doutor havia dito? Sim. Assim como o médico da mulher é o ginecologista, geralmente, né? O médico do homem acaba sendo o cardiologista e o urologista, né? Alguns passam no endócrino também e tal, mas é importante que o check-up do homem acima dos 40 anos ele envolva também análise dos índices hormonais, principalmente se houver essas queixas que nós havíamos comentado, né? Queixa de falta de libido, queixa de indisposição, dificuldade em perder peso, falta de força, falta de ânimo, depressão, insônia. Então, diante desses fatores, é claro que isso é muito inespecífico e várias coisas podem provocar isso, mas os níveis hormonais baixos também são causadores desse tipo de sintoma. Então, a pessoa deve procurar o seu médico de confiança e fazer esse tipo de análise. Se o médico que está acompanhando não tiver a segurança ou não tiver a certeza de que o hormônio precisa ser prescrito, ou ele sabe, mas não quer prescrever, poderia encaminhar para um profissional que está mais relacionado com isso, que talvez seria um endocrinologista, né? Mas não há problema nenhum em um cardiologista fazer isso e indicar o acompanhamento. Isso pode ser feito, né? Mas talvez o profissional mais indicado seja mesmo o cardiologista, o endocrinologista, para fazer isso, já que ele é especialista nessa área, né? E aí a reposição ela é feita geralmente com a testosterona injetável a cada 2 semanas, uma ampola a cada 2 semanas, dependendo dos sintomas e dependendo dos níveis hormonais, sempre acompanhando os níveis e monitorando os efeitos colaterais. Isso que é importante. Então, essa pessoa não pode receber a prescrição, sair e não voltar mais. Até porque a renovação da prescrição ela precisa ser feita por um médico e constar o CID lá. Entendi. Tá? Então, isso também não envolve só a andropausa, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que teve um tumor testicular e teve que tirar os 2 testículos, por exemplo, ou que teve que fazer radioterapia e tal, e perdeu a função testicular, então, nesses casos, também cabe a reposição hormonal para manter os níveis fisiológicos, né? Entendi. E o doutor comentou sobre esse acompanhamento e essa aplicação, no caso do homem, ele acontece daí para o restante da vida, doutor? Esses homens a partir dos 40 anos que necessitem, ou é por um período? Então, nos casos do hipogonadismo mesmo, né, com necessidade de reposição,
não há uma data limite, um tempo limite que precise parar de usar. Você pode usar até os 70, 80 anos, até porque a testosterona, o homem está produzindo isso enquanto está vivo, né? Claro que com o passar dos anos, a tendência é que ela caia, né? E que os níveis não sejam os mesmos de antes. Mas a reposição ela pode ser feita até os 80 anos, isso não tem problema, desde que seja feito esse acompanhamento e não haja efeitos colaterais. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. É sempre muito importante falar sobre a saúde do coração. Obrigada. E o São Lucas 24 Horas de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando todas as novidades pelas nossas redes sociais no @FH São Lucas Cascavel. E na próxima edição seguimos trazendo temas relevantes para a sua saúde. Até o próximo!